Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Risonil de Araújo e é sempre um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula de língua portuguesa. Agora vamos conhecer a nossa aula de número 21, que nós temos a revisão e avaliação. Então, vamos começar. Então, para iniciarmos, né, o nosso assunto, que são orações subordinadas adjetivas, a gente vai começar a explicar os termos mais simples, tá? Vamos recordar o que é um adjetivo e o que é uma locução adjetiva. Então, o que é um adjetivo? É aquilo que dá qualidade, característica de um ser. Né? Então, nós temos o adjetivo e a locução adjetiva que vai ter este mesmo valor de adjetivo. A diferença é que uma é formada por mais de uma palavra. No primeiro exemplo, a caixa que ganhei é linda. Então, a caixa é linda. Linda é uma característica da caixa. É formada por uma única palavra, então é um adjetivo. O segundo exemplo, a caixa é de papelão. Então, a caixa é de quê? Eu vou dizer, é de papelão. Então, esse de papelão também está caracterizando a caixa, só que é formado por mais de um elemento. Então, aí é uma locução adjetiva. Mas, né, eles têm a mesma ideia, a mesma função. Tá? Só para a gente recordar o papel do adjetivo. Porque nós iremos estudar as orações subordinadas adjetivas, que vai ter este valor, tá? O valor de caracterizar, assim como os adjetivos. Então, vamos observar aqui umas frases para entender melhor por que é subordinada adjetiva. Veja só, eu tenho aí um período simples e um período composto. Qual é o período simples? Qual a oração que está classificada como período simples? A primeira, porque eu tenho somente uma oração. Como eu vou classificar a quantidade de oração que eu tenho em um período? Pela quantidade de verbo, né? Veja que locução verbal não conta como dois verbos, tá? Então, tem um período simples aqui, vamos conquistar uma paz duradoura. Duradoura é adjetivo. Eu vou transformar esse período simples em um período composto. Vamos conquistar uma paz que dure. Quando eu digo que dure, ele não tem o mesmo valor que duradoura. Então, que dure vai ter o mesmo papel do adjetivo, tá? Primeiro, vocês têm que entender essa situação do período simples e do período composto para poder classificar as orações subordinadas adjetivas. E por que é subordinada? Eu creio que vocês já tenham compreendido, é porque ela precisa, né, de uma oração principal para que ela tenha sentido. Subordinada é aquilo que depende do outro, né? Então, o homem desonesto, está caracterizando o homem, aqui eu tenho um adjetivo, o período é simples. O homem desonesto não merece respeito. Vou transformar no período composto, porque vai ter mais de uma oração, que ficaria o homem que não é honesto, que aqui está a oração subordinada adjetiva, porque que é adjetiva? Porque ele tem um valor de
desonesto. Quando não é honesto, ele é o quê? Desonesto. Então, vai ter o valor de adjetivo. E é subordinada porque ela necessita, né, de outras orações para dar-lhe sentido. Então, que não é honesta é uma oração subordinada adjetiva. Compreenderam qual é a relação da oração subordinada adjetiva? Tá? Porque ela sempre vai ter o valor de adjetivo. Então, agora a gente vai, né, verificar o conceito de oração subordinada adjetiva, apesar de que já expliquei para vocês, mas, né, gente, quanto mais fala, melhor, né? Então, é aquela que exerce as funções próprias do adjetivo e é introduzida por pronomes relativos. Então, nós temos um exemplo aí. Cena é um quadro belo e comovente que existe na alma antes de qualquer experiência amorosa. Então, eu vou apresentar para vocês em forma de gráfico, mas antes eu quero que você compreenda uma questão aqui. Quando diz que vai ser sempre introduzida por um pronome relativo, geralmente o que? Mas que ele tem mais de 15 funções. Então, como é que eu vou saber que esse que dentro dessa oração é um pronome relativo? Eu posso substituir por outro pronome relativo, por exemplo, o qual, e se for no plural, os quais. Se fizer sentido, aquele que ali é pronome relativo, tá? Claro que a gente está trabalhando oração subordinada adjetiva, automaticamente vai estar lá um pronome relativo. Mas, de repente, se você, né, tiver diante de uma prova, de alguma coisa que você tenha que saber o que é uma oração subordinada substantiva e uma oração subordinada adjetiva, aí você vai ter que ver, quando aparecer o que, né, qual é a classificação dele, qual é a função. Mas entenda, na adjetiva, ele é pronome relativo, tá bom? Então, vamos ver o gráfico. Aí nós temos um período composto por subordinação, porque para ver uma oração subordinada adjetiva, vai ter que ter um período composto. Eu tenho duas orações. A oração principal é cena, é um quadro belo e comovente, que existe na alma antes de qualquer experiência amorosa, a qual existe na alma antes de qualquer experiência amorosa. Então, posso substituir esse que pelo qual, a qual, os quais e as quais. Se for plural, tá? For singular, o qual, a qual. Fez sentido? Aí você vai ter certeza que é um pronome relativo. E esse que, ele está sempre relacionado a um termo anterior. Cena, a qual existe, né? Então, ele está falando da cena neste caso aí. Então, a oração subordinada adjetiva explicativa apenas coloca em destaque um detalhe que já é próprio do termo antecedente, contendo informações que já fazem parte desse termo. Então, dentro da oração subordinada adjetiva, nós temos duas classificações. Por isso que é muito fácil, minha gente. Muito fácil de diferenciar uma da outra, porque só são duas, tá? A explicativa e a restritiva. A explicativa. O que acontece com a explicativa? Eu vou, dentro da oração subordinada adjetiva, eu vou explicar, né, dar mais explicação, dar mais informação do termo anterior. E eu estou falando na explicativa do todo, do geral. Na restritiva, eu vou falar de uma parte. Aí, se vocês entenderem isso, com certeza não irão ter problema. E eu vou dar mais outra dica, que eu tenho certeza que vocês não vão errar mais. Então, a explicativa, o meu exemplo aqui. O leite, que é branco, contém cálcio. O leite contém cálcio.
eu poderia só simplesmente falar isso. Mas eu quis dar mais informação, que é branco. Aí veja, eu estou falando do todo. A explicativa trata-se de um modo geral, né? Eu vou dar explicação e vem entre vírgula ou travessão. Ele sempre, esse termo, essa oração subordinada adjetiva, ela vem isolada entre vírgula ou travessão. Se você aprender isso, você não vai errar, gente. Esta é a explicativa, tá? E a restritiva? A restritiva é aquela que já está dizendo restringe, né? Ele de um todo, ele só tira uma parte, fala daquela parte. Então, vamos ver que ele individualiza o sentido do termo a que se refere. Tem um termo aqui, mas ele vai falar de uma pessoa ou de uma coisa específica, diferente da explicativa. A explicativa, ele não vai falar de um todo. Perdão, não vai falar de uma parte, ele vai falar de um todo. Compreenderam? Então, e nesta fala, ele vai dar uma explicação que não é tão necessária assim. É tanto que vem, né, isolada através de vírgula. Não só a vírgula, mas pode vir também isolada com um travessãozinho no início e um travessãozinho no final. Tá bom? Então, a restritiva, vamos ver o exemplo da restritiva. Ó, o leite que derramou sujou o fogão. É diferente da explicativa. A explicativa, eu falei do leite, que é branco. Tem algum leite preto, algum leite vermelho, né? Eu estou falando de todo leite, de modo geral. Na restritiva, olha, eu vou restringir algo, né? Eu vou isolar algo, ou alguém de determinado assunto, por exemplo. Né? Olha, eu vou falar para todo mundo, né? Mas vou restringir essa minha fala a alguém. Então, aquela pessoa não vai, só aquela pessoa não vai ouvir o que eu vou falar. Então, tudo que você vai restringir, você vai isolar, tirar fora, né? Falar daquilo somente. Então, neste caso aqui do exemplo, o leite que derramou sujou o fogão. Observe que na restritiva eu não estou falando de todo leite, eu estou falando só desse aí que derramou, né? Que você colocou lá, ficou vigiando o tempo todo, em um momento que você precisou virar seu rosto, né? Piscar, aí ele derramou, que é o que acontece muito, né? Na casa da gente. Então, é esse leite aí que eu estou falando, que é restritiva. E outra observação que você pode fazer é que tem separação aí, subordinada. Subordinada é a que está em destaque, que derramou. O leite, o qual derramou, né? Sujou o fogão. Então, ele não está isolado aí por nenhum tipo de pontuação, porque a restritiva não cabe. É por isso que eu digo para vocês que é muito fácil, gente. Não tem problema, né, de você aprender sobre as orações subordinadas adjetivas, porque tem essa grande diferença, né? Que uma é isolada por vírgula, qual é a explicativa, tá? E a que não é isolada por vírgula é a restritiva. Aí vamos analisar aqui mais algumas frases e vamos prestar atenção nessa dica que eu dei e verifique. Então, é o seguinte, vocês aí já procurem mentalmente, né, ou conversando aí com alguém, estiver perto de você, e veja que tipo de subordinada que eu vou já falar, para ver se realmente você aprendeu. Vamos lá. A mocidade que é preguiçosa resulta em velhice que é trabalhosa. Ó, mocidade preguiçosa, na velhice as pessoas vão ter muito trabalho, né? Então, que é preguiçosa
eu tenho uma oração subordinada. Que tipo? Será que é explicativa, minha gente, ou é restritiva? Eu estou falando de toda a mocidade que vai ser preguiçosa na velhice? Não, estou restringindo o tipo de mocidade, né? Aquela que é preguiçosa hoje, né? Que tem preguiça de estudar, que tem preguiça de trabalhar, que tem preguiça até de conversar com as pessoas, né? Então, esse tipo de mocidade, né, vai ser trabalhosa. Então, aqui, como eu restringi, não tem nenhuma vírgula separando aqui as orações, a oração subordinada, que é preguiçosa. Então, eu tenho uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. B. Pau que nasce torto, morre torto. Olha só. Que nasce torto. Não estou falando de todos, só aquele que nasce torto, né? Então, aqui é restritiva também, não tem separação aí, não está sendo isolada essa oração subordinada por vírgula. Eu tenho o pronome relativo, tanto numa quanto na outra. A mocidade, a qual é preguiçosa, aqui pau, que nasce torto, morre torto, né? O qual nasce torto, então eu posso substituir e não vai mudar o sentido do que eu quero falar, né? C, meu irmão, que é arquiteto, fez o projeto desta praça. Meu irmão fez o projeto dessa praça. Aí eu quis dar mais uma informação, que é arquiteto. Veja aqui, qual é a primeira dica que é explicativa? Está isolado por vírgula. Né? Então, isso aqui já me diz que é uma oração subordinada, adjetiva, explicativa. Compreenderam? Vamos para mais duas aqui ver a diferença. Se a primeira é restritiva ou explicativa, e a segunda, ou vice-versa. Vamos lá, para o primeiro. Meu filho, que mora em São Paulo, chegará hoje. Eu olhando para esta oração, para esta oração subordinada, principalmente, que é o que a gente está analisando. Veja, a subordinada é que mora em São Paulo. Então, esta oração é subordinada adjetiva explicativa ou restritiva? Né, parece que ele tem vários filhos, e ele diz, meu filho que mora em São Paulo. Então, ele está restringindo aí, ele está individual a classificação que ele está dando para a pessoa, né? No caso, para aquele filho que mora lá. Então, já o segundo, meu filho, que mora em São Paulo, chegará hoje, né? Está dando mais informação, uma explicação a mais desse filho. Mas o que importa e o que é primordial para você não esquecer jamais, o que é a pontuação, né? A vírgula isolando a oração subordinada. Então, no primeiro caso, né, é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Ele está falando de um filho, né, um dos 10 que ele tem. Já o segundo, não, é o único filho que mora em São Paulo, chegará hoje. A gente olhando assim, quase não observa bem, né, que tem uma grande diferença de sentido mesmo, mas tem. No primeiro, esta ideia, né, que ele tem vários filhos e só um mora lá. Já no segundo, é que ele tem só um filho e este filho mora lá. Gente, então tem nessa diferença de sentido, não é só olhar e dizer, é porque o explicativo é com a vírgula e a outra sem.
Mas o que vocês devem entender é isto: a oração subordinada adjetiva explicativa, ela está isolada, a oração subordinada isolada por vírgula ou por travessão, e a restritiva não vem ela separadinha ali pela vírgula por travessão. Espero que vocês tenham compreendido essa revisão da nossa aula. Até a próxima.